Seja bem-vindo a mais uma aula de Java aqui no Aratec Brasil. Hoje a gente vai falar sobre operadores básicos aritméticos. Agora vai ficar com um pouquinho mais de cara de matemática, mas você não precisa se preocupar porque é algo simples, porém você tem que entender que não pode ficar dúvida desses conceitos que eu estou passando para você. E é muito importante que você tenha assistido as aulas anteriores, onde eu falei sobre variáveis, tipos de variáveis, a gente configurou todo o nosso ambiente de desenvolvimento. Então assim, tá bem bacana esse curso aqui. Eu tô tentando ser o mais didático possível. Então se certifique que você tá seguindo a nossa playlist para você poder assistir as aulas na sequência correta, beleza? Então, vamos falar sobre operadores básicos aritméticos. É bem capaz que na escola você já deve ter visto esses símbolos aqui, que é o símbolo de somar, o símbolo de subtrair, o símbolo de multiplicar, dividir e também o símbolo de resto da divisão. Então a gente vai utilizar muito isso agora na programação quando a gente for trabalhar com fórmulas. O tempo todo na programação a gente está trabalhando com fórmulas. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um programa de computador que vai calcular o IMC de uma pessoa. Então existe uma fórmula ali para você poder estar armazenando esses valores. E aí você soma, subtrai, multiplica. E o resultado final ali você mostra para o usuário com base no que você fez ali com os operadores aritméticos. Você somou, você multiplicou. Então vamos ver na prática aqui alguns exemplos simples para você poder entender esses conceitos aqui da maneira mais tranquila possível, tá? Então eu estou aqui com a minha IDE aberta. Lembrando que eu comentei esses códigos, eu estou salvando esses códigos aqui porque futuramente eu pretendo disponibilizar esse código aqui para você, tá? Para você poder estar baixando aí, você poder estar consultando ou algo do tipo. Mas isso aqui é algo meu, tá? Eu que tô lecionando aqui, eu tô deixando salvo para poder estar colocando lá no GitHub, por exemplo. Eu vou ver se eu consigo já estar colocando esses códigos lá no nosso repositório do Aratec Brasil, se for o caso. Eu já vou deixar aqui no link na descrição. Mas eu pretendo deixar esses códigos disponíveis, no caso para vocês aqui, quando a gente começar a fazer exercícios, tá? Que vão ser as próximas aulas aí. Eu quero fazer exercícios para você poder revisar todo o seu conceito aí e fixar, pelo menos antes da gente entrar na parte de orientação a objeto. Então vai ser bem bacana. E eu vou deixar os códigos salvos lá no nosso repositório do GitHub do Aratec Brasil. Então eu comentei, né? Eu criei um comentário aqui, ó, de múltiplas linhas. Quando você quer criar um comentário de múltiplas linhas, você coloca barra asterisco e aí você fecha com asterisco barra. Tá? Aí ele vai criar um bloco, né, de comentário. Eu vou minimizar aqui. E aqui eu fiz a mesma coisa, né? Quando a gente estava falando sobre variáveis. Eu salvei aqui o nosso código, né? Eu coloquei aqui um barra asterisco, asterisco barra, e ele criou esse bloco de comentário. Se eu quero comentar uma única linha, eu coloco um barra barra, ao invés de colocar um barra asterisco e asterisco barra. E de novo, se eu quero fazer um bloco de comentário, igual eu tô fazendo aqui, ó, barra asterisco e asterisco barra, para poder estar fechando aí o nosso bloco de comentário, tá? Então, operadores básicos aritméticos. Vamos lá, então? Vamos criar uma situação aqui onde eu tenho um estoque na minha loja e esse estoque tem dois tipos de produto, o produto 1 e o produto 2. Eu quero saber a quantidade juntando esses dois produtos. Como é que eu vou fazer para poder estar somando essa quantidade de produto? Então vamos criar aqui a nossa variável do tipo int. Eu vou colocar QTD produto 1, desse jeito aqui, tá? De novo, presta atenção na regra de criar variáveis, né? Como você vai dar nome para suas variáveis. Por padrão você precisa, né? Por convenção você precisa utilizar o camel case, né? Ou Pascal case. A primeira palavra que você coloca letra minúscula inicial e a segunda palavra ela começa com a letra maiúscula, tá? Para poder ficar fácil a leitura aí. QTD, que é quantidade, produto 1, vai receber o valor de 20. Ponto e vírgula. Eu já vou vir aqui, ó, vou colocar um Ctrl D para poder duplicar a nossa linha, né? O nosso código aqui. Então, eu vou vir aqui e vou colocar QTD produto 2. O produto 2, ele vai ter a quantidade de 40. Opa, 40. E agora, eu quero somar esses dois valores e mostrar para o usuário aqui, né, na saída, no nosso system.out.println, né? Eu quero mostrar na saída aqui para o usuário saber o total de produtos que eu tenho na minha loja. Lembrando que esses valores aqui, o usuário poderia fornecer para ser armazenado na variável, tá? Nem sempre vai ser assim um valor fixo, você não vai vir aqui e digitar 20. Você vai simplesmente pedir para o usuário, ó, digite o valor da quantidade do produto 1. Você pode colocar aqui, né? Você pode pedir isso para o usuário. Mas isso eu vou estar ensinando para vocês numa próxima aula, onde a gente vai falar sobre inputs, né? Como é que você faz para poder entrar com operações do teclado para dentro do seu programa em Java. Mas por hora a gente vai definir esse valor manualmente dentro do nosso código aqui, igual eu estou fazendo, né? Quantidade do produto 1 recebe 20, quantidade do produto 2 recebe 40. Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, eu posso falar para o usuário, ó, 20 mais 40. Qual que é o valor que ele vai mostrar para mim ali? Ele vai mostrar o valor de 60. Mas, como eu já criei a nossa variável para armazenar esse valor, e eu já mostrei esse conceito nas aulas anteriores, onde eu falei sobre variáveis, ao invés de vir colocar o número aqui, eu posso vir e trocar por QTD produto 1, no caso aqui, e QTD produto 2.
Então, o nosso QTD, né, a quantidade de produto 1, a nossa variável quantidade de produto 1, ele tem o valor de 20. E a nossa quantidade de produto 2, ele tem o valor de 40. Eu vou reexecutar e ele mostrou o mesmo resultado para nós aqui. Porque lá no conceito de variáveis, lembra lá? A nossa variável possui o valor estipulado aqui, né? Então eu joguei esses valores aqui para dentro. Aqui já ficou interessante, porque ao invés de colocar o valor manualmente aqui, 20 mais 40, eu já sei do que se trata esse valor. Então, a variável ela serve para isso, é para você etiquetar ela e você poder utilizar várias vezes aí no seu código. E você saber o que tem dentro dessa variável, né? Para isso que serve a variável, para você poder estar resgatando esse valor sempre que você precisar. E eu posso melhorar essa saída para o usuário colocando um texto para ele falando, olha, o total de produtos é esse, né? Então eu vou colocar aqui entre aspas duplas, sempre que eu vou trabalhar com textos, eu trabalho com aspas duplas, eu coloco entre aspas duplas, tá? Então tudo que tiver aqui dentro vai virar texto, literalmente, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, o total de produtos é 2 pontos, espaço, e aqui eu vou concatenar, eu vou colocar o símbolo de mais, que é um símbolo de concatenação. Emerson, mas o símbolo de mais não é para somar, no caso aqui? Aí que tá. Na programação, no Java aqui no caso, você vai ver o símbolo de mais para poder juntar dois elementos, a soma dos dois elementos. Então, por exemplo, aqui nós temos dois elementos, né, duas variáveis, e isso daqui mais isso daqui vai dar o resultado total. Ou a gente pode juntar, no caso aqui, dois elementos, que é concatenar. Quando tem um texto aqui nesse caso, agora você está vendo aqui, e um número, eu vou concatenar os dois, mas cada um é independente. Então, nesse caso, eu estou concatenando. Quando eu estou falando de ligar um elemento com outro aqui, no caso o texto, com o resultado dessa expressão, ele vai fazer a concatenação, diferente de expressões matemáticas, no caso, é somar, tá? Eu vou reexecutar aqui só para a gente poder ver um resultado aqui, olha só. Ele gerou um número aqui totalmente diferente. Por quê? O que aconteceu? Ele está mostrando o valor da variável 1, olha lá, a quantidade de produto 1, que é 20, e ele concatenou também o valor da quantidade de produto 2. Então ele está colocando 20 e 40, ele está concatenando. Igual ele fez aqui, ó, ele pegou esse texto, concatenou com essa variável e com a outra variável. Para que isso vire uma expressão matemática, por regra da linguagem Java, eu vou ter que abrir um outro parênteses aqui para poder falar para ele, ó, isso aqui é uma expressão matemática. Então ele vai trabalhar isso aqui, aí ele vai mostrar nosso resultado aqui no nosso código, olha só. Aí agora sim ele está somando isso aqui, ele está resolvendo isso daqui, aí para só depois ele está juntando, concatenando com o nosso texto, e aí sim, tá beleza, tá funcionando perfeitamente. Mas olha só o tamanho que ficou o nosso código. A gente pode melhorar isso aqui, otimizando o nosso código, criando uma outra variável do tipo inteiro, que vai armazenar o total. E esse total, ele vai receber essa expressão aqui, ó. Eu vou catar essa expressão, vou dar o Ctrl X aqui, vou apagar, né, aqui, e vou colar ponto e vírgula. E o que está acontecendo aqui? A nossa variável total vai receber aquela expressão que a gente tinha colocado ali e vai armazenar numa única variável. Então a soma das duas variáveis aqui, igual a gente estava fazendo aqui, eu vou jogar para dentro de uma variável que vai ficar encarregada de receber esse total. E aí eu pego essa variável que vai estar com esse total e mostro para o usuário. Vamos reexecutar? O resultado é o mesmo, então ele está mostrando o total de produtos é 60, porque é o valor que está dentro da nossa variável e o nosso código ficou mais enxuto, entendeu? Então a gente fez uma otimização no nosso código aqui, bacana, né? Então entendido esse conceito, agora a gente vai experimentar os outros operadores básicos para você poder entender como é que eles funcionam. Eu vou pagar a quantidade de produto e vou colocar outro nome, então eu vou colocar o nome dessa variável aqui de N1, que é número 1, tá? E número 2, e aqui também eu vou colocar N1 mais N2, que ele ainda vai receber o nosso total, e a gente vai fazer algumas expressões matemáticas aqui, né? Eu só vou colocar aqui, ó, total. E beleza, agora ele vai mostrar o total, que é o resultado aqui dessas expressões, né? Opa, aqui é N2, tá? Beleza. Então vamos reexecutar. Total 60, beleza? Só vou colocar aqui, acho que o símbolo de igual para poder ficar mais didático. Total igual a 60, que é o resultado que a gente está fazendo aqui. E se eu vier aqui e colocar o menos, qual que é o resultado que vai dar ali? Menos 20, por quê? N1 tem um valor de 20 e eu estou tirando 40. Vai ficar menos 20. Se eu vier aqui e colocar N2 menos N1 e vou reexecutar, qual que é o total que vai dar? 20 positivo. Por quê? Na matemática, a regra da matemática é você calcular da esquerda para a direita. Você sempre resolve da esquerda para a direita. Grava bem isso daí, porque eu vou explicar para você um outro conceito aqui muito importante. E você não pode sair da sala sem entender esse conceito, tá? Então, lembre-se, sempre da esquerda para a direita. Isso é regra matemática. E o computador, ele segue a regra
matemática. O que você está aprendendo aqui comigo é o Java essencial para você desenvolver aplicações desktop ou resolver as atividades da faculdade que você está fazendo. Mas o Java vai muito além disso e você pode utilizar ele em projetos web junto com frameworks como o Spring Boot e se tornar um desenvolvedor full stack que o mercado procura. Hoje em dia existem mais de 87 mil vagas para desenvolvedores Java full stack aqui no Brasil, onde os salários podem chegar facilmente aos 18 mil reais. E você só precisa de uma dessas 87 mil vagas. Se você tem pressa de conquistar a sua vaga de emprego nessa área, eu te convido a assistir um vídeo onde o professor Alex explica em detalhes o organograma ou os passos para quem deseja se tornar um desenvolvedor Java Full Stack em até 11 meses. Então dá uma olhada na descrição aqui do vídeo ou no primeiro comentário fixado, beleza? Recado dado, então vamos voltar para a aula. Agora eu vou mudar aqui, vou colocar o nosso operador de multiplicação desse jeito aqui. Então, de novo, na programação, a gente utiliza o asterisco. A gente não utiliza aquele símbolo de vezes que a gente viu lá na escola, tá vendo na faculdade, você tá vendo na escola aí. A gente não utiliza esse símbolo aqui. Ou então, o símbolo de ponto, né? Na programação, a gente utiliza o símbolo de asterisco. Vamos executar. Qual que é o valor que vai dar? 800. Então, 20 vezes 40 vai dar 800. E na tabuada, tanto faz, né? Daqui para lá ou daqui para cá vai dar o mesmo resultado. Então, é isso que o computador está fazendo. Está seguindo a regra da matemática. Eu posso também dividir esse valor. Eu vou reexecutar. Então, 40 dividido por 20 vai dar 2. Beleza? Bacana, entendido isso. E nós temos também o operador de resto da divisão. Resto da divisão, quando você executa, ele vai mostrar o que sobrou da divisão. Lembra lá quando você fazia aquela divisão que você fazia um quadradinho assim, né? Você fazia uma espécie de retângulo, aí você baixa um aqui, baixa outro lá, e aí ficava o resto. Aquele resto da divisão é o que está mostrando aqui. Então é muito importante você entender esse conceito. Se ficar dúvida, comenta aqui embaixo que nas próximas aulas eu posso trazer algo específico sobre esse operador de resto da divisão, ou como ele é chamado também de mod. Então comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo para você aí, beleza? Agora vamos criar uma situação aqui para a gente poder falar sobre uma situação ou uma regra muito importante na matemática que eu particularmente na programação tive uma certa dificuldade, porque o meu estudo de matemática foi fraco. Os professores que eu tive de matemática, eles entendiam de matemática, eram muito bons assim para eles ali, né? Eles tinham conhecimento da matemática, eles retinham conhecimento, mas eles não conseguiam ensinar os alunos, tá? E eu fui um aluno bom, tá? Eu fui um aluno bem comportado na sala de aula, até porque se eu não fosse comportado, o negócio pegava em casa. Então, assim, não foi culpa minha, no caso, é porque realmente o ensino de matemática, o ensino aqui no nosso país como um todo, na verdade, ele é precário, tá? E a matemática é a mesma coisa ali. E quando eu cheguei na faculdade, essa regra que eu vou passar pra você aqui, eu sofria muito com isso aqui. Até eu entender, eu tive que estudar e fixar. E eu peço que, por favor, você entenda esse conceito que eu vou passar pra você agora aqui, porque é muito, muito importante e vai te ajudar demais. É algo simples que pode te gerar uma dor de cabeça tremenda se você sair dessa aula sem entender. Vamos criar uma situação aqui, vou apagar aqui certinho, onde a nossa fórmula vai ser N1 mais N2 vezes N1. Aí eu quero te perguntar, qual que é o resultado dessa expressão aqui, tá? Pode pausar o vídeo, faz o cálculo, abre a calculadora, igual tá aqui, ó, abre a calculadora e faz o cálculo aí e me diz aqui no comentário, se você quiser, qual que é o resultado que deu aí. Eu vou executar o nosso código e olha o resultado que vai dar. 820. Eu vou fazer manualmente aqui, o que geralmente o pessoal faz. Lembra que eu falei que a regra matemática é você calcular da esquerda para a direita? Então vamos lá. N1 vale 20. Então 20 mais N2 vale 40. 40 vai dar 60. Vezes N1 vezes 20. 1.200. É bem provável que o seu também deve ter dado 1.200. Só que quando eu executei o código, ele mostrou 820. Emerson, mas o que aconteceu aqui? Vamos lá então. Na matemática existe o conceito de precedência de operadores. O que são precedências de operadores? É o que você resolve primeiro em qualquer fórmula matemática. Então, nas expressões matemáticas, quando você for criar uma fórmula, primeiro você vai ter que resolver o que está entre parênteses. Depois você resolve as multiplicações ali e as divisões. Para só depois você resolver a soma, né? E a subtração. Isso é regra matemática. Então vamos ver na prática lá do que eu estou falando. O que o computador fez aqui? Por regra matemática, por precedência, ele não começou da esquerda para a direita. Mas sim, ele seguiu a regra matemática de precedência, que é essa expressão ele fez primeiro, calculou essa expressão, para só depois ele resolver o que está utilizando aqui o mais, né? A soma, no caso aqui. Então vamos refazer aqui na nossa calculadora. Eu vou limpar. Então o que o computador fez? Ele fez N2 mais N1. Então N2 é 40 vezes N1. 40 vezes 20. Quanto vai dar? 800. 800 mais N1. Essa é a regra matemática, tá? Mais N1, quanto que é? 20. Mais 20. É isso que o computador fez. Ó, 820 na nossa calculadora. 820. Deu para entender? Precedência.
Primeiro, resolve-se por regra de precedência. Primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, depois multiplicação e divisão, e depois subtração. Supondo que você quisesse somar primeiro. Não, a minha fórmula, primeiro eu preciso somar. Eu quero que some para depois multiplicar. Aí você usa a regra do parênteses. Você vai forçar o computador a resolver o que está dentro de parênteses. Regra matemática, precedência. Isso aqui me deu dor de cabeça. Volta e meia, eu ia comparar o meu código, o meu resultado lá dos exercícios de algoritmo da faculdade, tava dando erro por causa dessa regrinha simples aqui. Isso aqui é perigosíssimo, tá? Imagina um sistema de automação, você criando um sistema de automação de fábrica aí, um sistema para um hospital, algo do tipo. Complicado. Então, assim, entenda isso aqui, regra matemática. Então é uma regra muito importante, simples, mas que faz total diferença no seu código. Então eu tô forçando aqui, né? Nesse caso eu tô falando pro computador, ó, primeiro você soma, aí depois você multiplica, tá? Por quê? Primeiro resolve-se o que está entre parênteses. Qual que é o resultado? 1.200. Lembra lá que tinha mostrado aqui na nossa calculadora? Deixa eu ver se tem um histórico aqui. Olha lá, 1.200. Tá? É o resultado que tinha dado anteriormente. Então eu tô forçando o computador a fazer essa expressão aqui. Agora, recado muito importante para quem tá gostando das aulas e quer que eu poste as próximas aulas. Eu preciso fazer um acordo com você aqui, uma moeda de troca. Essa aula é gratuita. O único pagamento que eu te peço é o seu like e que você se inscreva no Aratec Brasil. Se inscreva aqui no canal. Eu já tenho preparado aqui um material para a próxima aula, que eu vou gravar a próxima aula. A gente vai falar sobre operadores relacionais lógicos e depois a gente vai falar sobre estruturas condicionais. É quando o negócio vai ficar mais interessante ainda e o nosso código vai ficar mais inteligente. Eu vou lançar exercícios de fixação para você poder fixar o seu conhecimento. Então, assim, vai ficar muito bacana. O que tá vindo por aí é muito interessante. Eu tô muito animado de estar postando e preparando as próximas aulas para vocês. Mas eu vou fazer um acordo com você aqui que tá achando muito importante essa aula. Eu preciso que essa aula chegue a 100 likes. Se essa aula chegar a 100 likes, eu já vou liberar as próximas aulas. Então vai ser o nosso acordo aqui. Compartilha lá no grupo da faculdade, compartilha em grupo de programação. E o mais importante de tudo é que você que assistiu a aula, deixa o seu like. Se tá te ajudando, se você tá gostando da aula, deixa o seu like. Deixa o seu comentário aqui, nem que seja um obrigado. Poxa vida, isso aí vai me motivar a estar postando as próximas aulas. Então, lancei a meta pra você. Se é importante pra você, deixa o like pra poder contribuir e compartilha esse vídeo aí com uma pessoa que vai querer estudar a linguagem Java também. E comenta aqui embaixo, nem que seja um obrigado, Emerson, obrigado e tal, pra fazer com que o YouTube entregue esse vídeo pra mais e mais pessoas aí, beleza? Um grande abraço, te vejo na nossa próxima aula ou no nosso próximo vídeo.